Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos aqui o relato de Lucas de como viviam os seguidores de Jesus à época dos apóstolos. Em primeiro lugar, nos é dito que eles permaneciam firmes no ensino dos apóstolos. Isto é, ao ouvir a mensagem, eles se esforçavam para pô-la em prática, aplicando os ensinamentos aprendidos. Isso era uma demonstração exterior da mudança ocorrida no interior, na alma deles, devido ao arrependimento e conversão ao reino do Senhor por meio de Jesus Cristo. Eles formavam laços fortes de amizade e amor, e uma preocupação genuína entre si, uma preocupação genuína com o bem-estar de cada um na comunidade, e uma participação nas vitórias e nas dificuldades uns dos outros, colaborando mutuamente para o crescimento espiritual e atendendo às necessidades materiais, o que fica demonstrado na comunhão, no partir do pão, que é o caminhar junto, o rir junto, o chorar junto, e nas orações, que é o fortalecimento espiritual. E ao verem os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos, confirmavam cada vez mais o ensino recebido. E dentro dessa visão de unidade do reino e amor entre si, aqueles que dispunham de mais bens, ao perceberem que algum irmão estava com alguma necessidade material, logo se prontificavam para cooperar e ajudar. Não é que eles, ao se converterem, doavam tudo o que tinham e tudo era distribuído e tudo era de todos, como alguns dizem. Mas, cada um mantendo seus bens, ao ver a necessidade dos outros, ficava feliz em contribuir e fazer a sua parte, de acordo com a sua possibilidade. Isso fica bem claro na fala de Pedro, no caso de Ananias e Safira, quando ele lhes diz, em Atos 5, 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Pedro é claro. Eles não precisavam vender o campo. Podiam conservá-lo e continuaria sendo deles. E mesmo que vendessem, o dinheiro ainda seria deles. Não havia obrigação de doação. Logo, os primeiros convertidos não chegavam compartilhando tudo com todos. Não é isso que o texto diz.
Mas a maioria dos cristãos daquele tempo entendiam que no reino o relacionamento com os irmãos é mais importante do que bens materiais. E que ao se arrependerem e restaurarem o seu relacionamento com Deus, implica necessariamente demonstrar isso por meio de buscar um melhor relacionamento com o outro. Ou seja, o amor recebido de Deus transborda de si para o irmão. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías 58, do 6 ao 12. Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as ruínas antigas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Ou seja, se queremos agradar a Deus, devemos nos preocupar com as necessidades daqueles que são menos favorecidos, principalmente os que estão mais próximos de nós, seguindo o que o Senhor sempre nos tem ensinado. E hoje, como herdeiros dessa comunidade dos primeiros convertidos, também discípulos de Cristo como eles, e tendo recebido de Deus o mesmo amor, nós devemos deixar transbordar esse amor na comunhão de toda a igreja, como corpo de Cristo, e fazendo parte desse corpo, não podemos ficar isolados, pois seríamos como um membro amputado do corpo. Também não podemos ver um membro doente e ignorar, pois se um membro está doente, todo o corpo está doente, e nós fazemos parte desse corpo. Enfim, o amor de Deus. Enfim, se conhecemos o amor de Deus, esse amor nos une e nos constrange a nos ajudarmos mutuamente, seja materialmente, seja espiritualmente, de modo que o mundo possa ver o reino do Senhor e que o reino possa se expandir. Como está em 1 João 4, versículo 19 e 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Com amor no coração, convido os irmãos para dízimos e ofertas.